Ele, em nome do Senhor Jesus. Café da manhã com Deus. Semana Salmo 23. Hoje estaremos lendo Salmos 23, verso de número 4. A palavra de Deus nos diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, e tua vara e o teu cajado me consola. Glória a Deus. Vamos repartir este versículo em 4 partes. E vamos ler a primeira parte. Vamos ver o que Deus quer falar com nós nessa primeira parte. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Veja, o bom pastor, ele conduz as suas ovelhas pelo caminho. O nosso bom pastor, ele anda pelo caminho com as suas ovelhas. E nós sabemos que todos têm os predadores naturais. E com as ovelhas não é diferente. E quais são os predadores naturais das ovelhas? Eles são carnívoros, são lobos, coiotes, raposas, ursos e etc. São predadores das ovelhas. Estão sempre esperando um momento de distração, um momento de afastamento das ovelhas do rebanho para poder atacar. Porque raramente eles atacam elas quando elas estão em grupo e próximo do seu bom pastor. Eles esperam o momento certo, ficam de tocaia, se preparando para atacar. E, como diz aqui, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, existem caminhos que vai passar pelo estreito. Vai existir momentos que o bom pastor vai te conduzir, mas vai conduzir você no meio do deserto, vai conduzir no meio de tempestades, no momento de aflições. Então, o bom pastor, ele está andando com as ovelhas e tem que passar por aquele caminho. Mesmo que passar, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, as ovelhas têm os seus predadores naturais. E eles estão ali, à espreita, à espera de um vacilo para poder atacar. Mas veja o que diz na parte B. Não temerei mal algum. Sabe por que as ovelhas, mesmo passando pelo vale da morte, elas não vão temer mal algum? Porque as ovelhas ouvem a voz do bom pastor. Pode passar até por momentos adversos, por momentos de aflições, porém passam sem temer, porém com prudência. Porque a palavra do Senhor nos diz: não atentai o Senhor teu Deus. Então elas passam unidas, sem medo e com prudência. Elas passam por esse vale, elas passam diante dos seus predadores naturais, que estão apenas esperando um vacilo para poder atacar. Mas o que está escrito? Não temeria mal algum, porque elas ouvem a voz do bom pastor. E elas podem passar por adversidades, aflições, mas passam sem temer, porém com prudência. Por que está me dizendo isto, pastor? Veja o que diz no verso de números, na parte C desse verso. Porque tu estás comigo. Veja aí, o grande detalhe. Porque elas passam sem temer. Porque elas passam em caminhos tortuosos, difíceis, próximo dos seus predadores naturais. Mas elas passam sem temer, porque tu estás comigo.
As ovelhas não temem, porque elas andam próximo do bom pastor. As ovelhas ficam bem próximas daquele que pode a defender. Por isso que elas não temem. Elas passam, elas andam até pelo esse vale da sombra da morte. Ela não teme mal algum, porque ela sabe quem está cuidando delas. Ela sabe quem está próximo delas. Ela sabe quem vai a defender. Se algum lobo, se algum coiote, se alguma raposa, se algum urso tentar pegá-la como presa, ela sabe de quem ela está próxima. E veja o que fala na parte D. A tua vara e o teu cajado me consolam. É forte, meu irmão. É forte, minha irmã. Veja por quê. A ovelha, ela passa pelo vale da sombra da morte. Ela não teme mal algum, porque ela sabe quem está com ela, vai a defender. E veja como ela vai ser defendida. A tua vara e o teu cajado me consola. A vara, para um pastor de ovelhas, é uma arma para defender as ovelhas e disciplinar as ovelhas. O bom pastor usa essa vara para defender. Se algum predador natural tentar alcançar o rebanho, ele usa a vara para atacar, para defender o seu rebanho. E também ele usa a mesma vara para corrigir a ovelha que está saindo do caminho, que está saindo da direção, que está saindo do trilho. E a vara, pastor? A vara é um instrumento usado para trazer a ovelha para perto do pastor, para guiá-la em um caminho certo e para removê-la de uma situação de perigo. O cajado, ele tem aquela parte curva que serve para encaixar no pescoço e puxar para perto de si. Serve para removê-la de um caminho errado. Veja o que diz a palavra do Senhor sobre as 100 ovelhas, aonde tem as 99 e uma se perde. E o bom pastor vai atrás dessa uma. O que ele usa? Ele usa o cajado, pega e puxa a ovelha novamente para próximo de si. Veja, por quê? A ovelha, mesmo que ande pelo vale da sombra da morte, ela não teme mal algum, porque ela sabe quem está com ela, porque quem está com ela é o bom pastor, que tem uma vara, que vai afugentar os inimigos e disciplinar a sua ovelha. Tem um cajado que puxa a sua ovelha para perto de si, para guiá-la em um caminho reto e para removê-la de uma situação de perigo. Esse Deus é maravilhoso. E eu te pergunto, e essa palavra, nós falamos sobre a ovelha, e se trazemos para nós? Nós também temos os nossos predadores naturais. Sim, nós também temos, porque nós também somos carne. Por isso que a palavra de Deus diz que diminua a minha carne e aumente o meu espírito. E quais são os nossos predadores naturais, meus irmãos, minhas irmãs? Está em Efésios capítulo 6, no verso 12. Principados, potestades, príncipes das trevas, hostes espirituais da maldade.
Estes são os nossos predadores naturais, que está vigiando, está esperando a tua carne sobressair, que a sua carne aumente mais que o seu espírito, para que você venha se desviar do caminho, para que você seja uma presa fácil. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, nós não vamos temer mal algum. Por quê? Nós usando o nome do Senhor Jesus e vivendo na palavra de Deus, poderemos até ter aflições, mas teremos a certeza da vitória. Nós não vamos temer, porque nós cremos no poder do nosso bom pastor. Nós cremos que nosso Pai, Ele está pronto para ouvir o clamor do seu povo. Porque em Jeremias diz, clame a mim que eu responder-te-ei coisas grandes e ocultas que ainda não sabes. Veja como o nosso Deus é maravilhoso. E continuando, por que eu não vou temer mal algum? Porque tu estás comigo. Pois, como diz em Josué, capítulo 1, verso 9, não te mandei eu, esforça-te e tenha bom ânimo. Eu não te mandei eu para que você passe por esse caminho comigo, mesmo que esse caminho seja o vale da sombra da morte. Esforça-te, tenha bom ânimo, não se pasme nem se assuste. Isto quer dizer, não tema mal algum, não se pasme nem se assuste com a situação, não tema mal algum, porque o Senhor teu Deus estará contigo onde quer que tu andares. E nós lemos aqui em Salmos 23, na parte C, porque tu estás comigo. Veja, não tema, porque Deus, o seu bom pastor, está com você aonde quer que você andar, meu irmão e minha irmã. Porque a tua vara e o teu cajado me consolam. A vara e o cajado serve para o quê? Para te proteger e te corrigir. O que seria a vara e o cajado de Deus para nós? É a palavra de Deus. A palavra de Deus te corrige e te protege e te corrige. A palavra de Deus é espada e é escudo. É espada e é escudo. Meu irmão, a palavra de Deus nos defende, mas também a palavra de Deus nos disciplina. A palavra de Deus nos leva para próximo de Deus e nos tira da situação de perigo. Veja como é tremendo o Senhor nosso Deus. Como é tremendo esse versículo. Se nós pararmos para estudar esse versículo, tem entendimento para o dia inteiro. Dá para a gente escrever livros sobre livros em cima de livros. Dá para fazer ministrações em cima de ministrações. Somente neste versículo. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Deus está comigo e a tua vara e meu cajado me consolam. Meu irmão, a palavra de Deus é vara e é cajado. A palavra de Deus é espada e é escudo. A palavra de Deus te protege e te corrige. Meu irmão, eu não sei o que você está precisando para esse dia de hoje. Eu não sei, minha irmã, o que você está necessitando para esse dia de hoje. Mas creia nessa palavra. Mesmo que a sua situação seja de morte, não tema mal algum, porque Deus está contigo e a tua vara e o teu cajado te consola. Você vai ter, eu estou profetizando isso sem ter medo de errar. Você vai ter um excelente dia hoje na presença de Deus. Mesmo